Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Graças ao bom Deus, estamos juntos mais uma vez e sempre com assuntos importantes para a nossa cidade aqui pela Paiquerê 91,7. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, muito obrigado também por entender que cada vez mais nós temos que somar potencialidades. Nós temos que cada vez mais entender que esta cidade, que às vezes a gente acha que é apenas o nosso quarteirão, a nossa rua, os nossos interesses, tem também interesses maiores que vão, com toda certeza, beneficiar a toda Londrina. Às vezes são movimentações, pequenas reuniões, pequenos grupos, mas que trazem grandes benefícios para toda a coletividade. E assim é com essa Londrina internacional. Como é bom a gente perceber que o mundo conhece Londrina do mesmo jeito que Londrina conhece o mundo. Mas será? Como é que a gente trabalha com uma Londrina internacional, né? Como é que a gente comenta a respeito dessa Londrina que normalmente a gente comenta assim: será que as pessoas sabem o que a gente está fazendo aqui? Será que a gente conseguiu verdadeiramente vender os nossos potenciais para fora de Londrina? Como é que o mundo enxerga Londrina? Não é verdade? Como é que a gente vende Londrina para fora? Cada um tem um interesse, do mesmo jeito que às vezes a gente fala assim: calma aí, será que na China a gente tem potencialidade para colocar os nossos produtos lá ou fazer o intercâmbio na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos? Enfim, uma Londrina internacional, e a gente precisa, porque hoje, cada vez mais, o mundo está próximo, graças também à internet. Para tanto, para bater um papo a respeito dessa Londrina internacional, eu trouxe hoje com muito carinho convidados especiais, são meus amigos de muitos e muitos anos, a Liz Daiane Paludeto, por sinal, conheço ela pelo menos aí uns, sem revelar a idade dela, nem a minha idade, pelo menos uns 30 anos. Administradora, especialista em governança e relações internacionais. A Liz Daiane, ela atua há 12 anos na gestão pública municipal, após uma trajetória de 15 anos no mercado privado. Possui MBA em Inovação de Gestão Pública, MBA em Administração e Marketing, especialização em Governança e Planejamento Estratégico e curso em Marketing Internacional pela London School of Business Administration. É membro do Conselho Consultivo da Harvard Business Review e atua fora do expediente como palestrante e mentora. Então, não uma vida dupla, né, Liz? Mas você trabalha na prefeitura, nessa gestão internacional, e também atua como palestrante, consultora e mentora. Bom dia, Liz Daiane. Bom dia. Muito bom dia, uma alegria estar aqui com você e falar um pouquinho da nossa atuação para levar Londrina para o mundo e marcar o posicionamento internacional da nossa cidade. Muito bem. Bruno Veronese, vice-cônsul honorário da Itália para Londrina, norte do Paraná. Filho de italianos, construiu sua trajetória entre Brasil e Itália. Formou-se em engenharia civil pela UEL, atuou por mais de 15 anos na construção civil em Roma e retornou ao Brasil para assumir os negócios da família. Em Londrina, teve papel ativo em diversas instituições. Presidente do Londrina Convention Visitor Bureau, diretor da CIL, vice-presidente do Londrina Golf Clube, vice-presidente da ABH do Paraná. Entre 2012 e 2016, presidiu a CODEL na gestão do prefeito Alexandre Kiref. Hoje, além de representar oficialmente a Itália na região, segue contribuindo para o desenvolvimento empresarial, turístico e comunitário de Londrina. Bruno, mais uma vez, porque o senhor já é cliente aqui do podcast nosso, né? Bruno Veronese, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, bom dia. É um prazer estar aqui e vamos falar sobre Londrina Internacional. Muito bem. Ricardo Neukirchner, cônsul honorário da Alemanha no norte do Paraná. Atua há mais de 3 décadas, 30 anos. Ah, não, você não tem todo esse tempo, assim, cara. Te conheço, né? Eu ia falar que a gente tinha cabelo, não, mas você continua sempre com bastante cabelo. Atua mais de 30 anos no setor agropecuário e aquícola, que é peixinhos. Né? As pessoas têm que ter uma noção do que é. Peixinhos. É diretor do Conselho da Aquabel e presidente do Conselho da Peixe BR. Essa é uma das entidades mais importantes no Brasil, representando a cadeia produtiva do pescado no país todo. Desde 2008, ocupa a função de diretor de aquicultura da Sociedade Rural do Paraná, conduz a agropecuária Belmonte desde 93, com atuação em projetos ligados à produção e gestão do agronegócio. Participa de iniciativas institucionais e empresariais com foco no desenvolvimento setorial e relações internacionais. Ricardo, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Estamos entre amigos. Vai ser um prazer falar
da internacionalização de Londrina. Vamos fazer isso. Muito bem. Fernando Quiref, vice-cônsul honorário da Espanha para Londrina, Norte do Paraná. É empresário no setor do agronegócio e desenvolvimento imobiliário e atua há mais de 10 anos na estruturação de operações de fusões e aquisições nos segmentos do agronegócio, telecom, educação, saúde, entre outros, atuando desde o Brasil regionalizado até operações transnacionais. E o Fernando está em São Paulo. Tomara que a internet sua esteja boa nesse momento, nesse sabadão, nesse mundo maluco de São Paulo, que todo mundo disputa as mesmas torres, não é verdade? Ô, Fernando, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado, Marcão, pelo convite. É um prazer estar aqui e a gente conversar um pouco sobre a internacionalização de Londrina e espero que a internet não perturbe muito, mas está indo bem, está funcionando muito bem e estou ouvindo muito bem vocês. Obrigado. Muito bem, então nós temos aqui a Espanha, a Alemanha e a Itália conversando, hein, Liz? Tá Nós temos um pensamento internacional em Londrina. A gente pode dizer que nós estamos caminhando para esse processo. Liz, você está ali na prefeitura, não é verdade? Eu percebo a sua atuação, estou há 10 meses também no poder público, eu percebo que constantemente nós temos, assim, visitas. A gente recebe visitas e também você se movimenta para vender Londrina. Como é feito isso? A gente leva um book, a gente comenta a respeito de Londrina como um todo, ou normalmente é setorial? Vem alguém para falar de água, alguém para falar de peixe, alguém para falar de construção. É de uma forma setorial ou a pessoa vem para ver Londrina como um todo? Como é que você vende Londrina como um todo? Nós começamos um trabalho como um todo, Marcão, é falar da cidade, dos potenciais, a vocação da cidade, porque o meu trabalho lá na prefeitura ele é institucional. Então, representa a cidade como um todo. E aí, conforme as coisas vão caminhando, são identificadas as oportunidades setorizadas. Aí, neste caso, por exemplo, uma universidade da cidade de Módena, que é a nossa cidade irmã, ela tem interesse aí em aproximação com Londrina. Aí sim, nós setorizamos, buscamos as universidades de Londrina, chamamos todas para conversar e aproximamos com a universidade de interesse. Uma empresa de energia solar, eficiência energética, tem interesse aqui em conversar. Então, que é uma questão de negócios. Nós buscamos aí a Codel, que é o parceiro, né, que é da prefeitura, para poder tratar de negócio. Ah, não, é uma oportunidade para crianças, educação. Ontem, por exemplo, nós tivemos um caso desse. Nós buscamos a Secretaria de Educação e aí vamos trabalhar ali com as crianças. Então, começa numa coisa ampla para apresentar a cidade como um todo e os seus potenciais. E aí, conforme são identificadas as áreas, a gente vai direcionando para os parceiros relacionados. Ô, Fernando, onde que Londrina tem mais potencial de negócios com a Espanha hoje? Agronegócio, telecom ou desenvolvimento imobiliário? Olha, vamos primeiro, eu vou falar rapidamente sobre o contexto do investimento espanhol no Brasil. A Espanha, hoje ela é uma das maiores investidoras no Brasil, mas de empresas muito grandes, infraestrutura especialmente. Então, nós temos vários exemplos, por exemplo, telefonia, é um dos maiores investidores no Brasil, é uma empresa espanhola. Estrutura de estradas, aeroportos, energia. Então, a característica do investimento espanhol no Brasil, ele se iniciou por essas grandes empresas. Mas isso não quer dizer que as médias empresas europeias não possam também ter interesse no Brasil. Então, qual é a característica da economia espanhola, principalmente? Ela não é uma economia tão industrializada como, por exemplo, nós vamos ouvir aqui da Itália, da própria Alemanha, que tem uma tradição industrial muito maior do que a espanhola. A espanhola tem uma tradição de serviços muito importante. Serviços turísticos, serviços financeiros e outras características, por exemplo, serviços de aeroportos, etc. Então, eu acho que a gente pode explorar muito bem essa área, que é uma tendência mundial, a área de serviços. E o agronegócio, com certeza. Especialmente a parte do agronegócio concentrada na produção intensiva, desértica, até que a gente pode falar, de hortifrutis, ela é extremamente desenvolvida na Espanha. Aquilo que a gente ouve falar, por exemplo,
da produção agrícola no deserto de Israel, por exemplo, isso acontece na Espanha da mesma forma ou até melhor. O sul da Espanha é muito seco. Então, esse tipo de agricultura é muito desenvolvida lá, tem um potencial enorme no Brasil. Não porque aqui falte água, mas porque hoje a água é um bem que está sendo cada vez mais bem visto. Então, a gente tem enormes possibilidades de trazer coisas da Espanha para a nossa região e fariam muito sentido para os dois lados. Muito bem. O Bruno, como que o vice-consulado italiano, aí eu percebi como detalhe da Espanha, um país árido, não é? Com experiência em fazer com que essa aridez possa se transformar em produção. Porque às vezes a gente reclama, não é, da aridez de um país gigantesco como o nosso, e hoje as tecnologias fazem com que você tenha, não é verdade, irrigação e condições de você ter aquele terreno, grandes fazendas que são áridas, em produtivas. No seu caso, como que o vice-consulado italiano pode apoiar Londrina na atração de investimentos e parcerias com a Itália? Bom, primeira coisa, acompanhando os empresários italianos que vêm buscar conhecimento sobre o norte do Paraná. O que acontece aqui, que eu acho, inclusive, um erro que Londrina comete? Eu fico sabendo, às vezes, que vieram comitivas de italianos, ou de alemães, ou de espanhóis, ou de outras... Porque Londrina tem 4 consulados honorários. Tem Alemanha, Espanha, Itália e Portugal. É uma das poucas, se não for a única cidade do Brasil, do interior, que tenha tantos consulados honorários. Essa é uma informação importante. Acho que nem Ribeirão Preto tem. A última pesquisa que eu fiz é a que mais tinha. E acontece que vem empresários aqui e muitas vezes os próprios cônsules e vice-cônsules honorários não ficam sabendo. E é importantíssimo, você que é italiano, saber que você está investindo numa cidade ou numa região onde você tem uma representação consular. Porque você pode ter problema de documentação, você pode ter 1000 problemas. Então, você imagina você deslocando uma tua empresa para um país que você não conhece, mas sabendo que naquela cidade você tem uma representação consular do teu país. Isso te deixa muito mais seguro para você investir. Então nós temos um fator competitivo extremamente gigantesco. Que a gente desfruta pouco. Eu, pelo menos, já vi 2 anos atrás, creio, veio um pessoal de Brecha e eu fiquei sabendo no jornal. Entendi. Entendeu? Então, isso é importante. Eu acho que não só o consulado da Itália, mas da Alemanha, da Espanha, de Portugal, podem ser muito importantes na recepção dessas comitivas a Londrina. Então, na sua ponderação, o mais importante, então, é a união de informações, furar bolhas, não é? E deixar isso um pouco mais claro, um pouco mais disruptivo, um pouco mais transparente. Não porque às vezes são negociações. Não, às vezes é falta de comunicação mesmo. Comunicar um pouco mais. Nós temos que ser um braço da CODEL, um braço da prefeitura, para criar esse ambiente favorável para a atração desses empresários. E nós não estamos falando de qualquer país, estamos falando da Alemanha, da Espanha, da Itália, de Portugal, que já tem grandes interesses no Brasil. A gente quer que eles tenham interesse no norte do Paraná e em Londrina. É porque, pelo menos no meu conhecimento generalista, o português ele investe muito em hotelaria no país, né? Mas aí ele fica sempre mais para o Nordeste, isso é de grandes grupos, né? Então ali seria todos esses países que já têm seus interesses no país, mas atraí-los para a nossa região, atraí-los para a nossa cidade. Aí, isso aí, sim, a gente pode ter uma parceria junto com a prefeitura. Lícia, esse é um caminho. E não é tão difícil, né? Até queria complementar a fala do Bruno, porque eu concordo com ele. Quando nós recebemos as pessoas aqui, institucionalmente, é diferente desses exemplos que o Bruno deu, que seriam para negócios, o consulado tem sido um grande parceiro e faz toda a diferença. Então, em dezembro do ano passado, nós recebemos uma delegação oficial da Itália aqui,
E o consulado foi o melhor parceiro que tivemos, e outras entidades também, eu tenho maior gratidão, a gente até conversou um pouco mais cedo, né? O Sinduscom, a ACIL, o SEBRAE, essas entidades, eles foram essenciais na recepção dessa delegação. E é importante, sim, até fica um recado, eu reforço a fala do Bruno, para o mercado privado também, quando for receber delegação de fora, entre em contato com a gente ali na prefeitura, na Secretaria do Governo, entre em contato com os consulados ou pede nossa ajuda que a gente cria essa ponte e assim fortalece mais tanto a imagem da nossa cidade, quanto o objetivo também da visita e o resultado daquilo que eles estão buscando. Uma sinergia, né? Sim. Ô, Ricardo, como que a presença alemã em Londrina e região contribuiu historicamente para o desenvolvimento local, especialmente no agronegócio? Nós temos uma cidade aqui vizinha, Rolândia, que ela tem uma predominância alemã, mas a gente não pode esquecer de Londrina também, né? A região inteira ela foi colonizada pelos alemães, né? Teve uma migração enorme no início da nossa cidade e da região aqui, de alemães que vieram fugidos da guerra. E Rolândia é uma cidade que até hoje mantém a tradição alemã, a cultura alemã, e eu tenho certeza absoluta que os alemães contribuíram de uma maneira muito forte para o desenvolvimento da cidade, em todas as áreas, né? E no agronegócio, a gente tem um exemplo importantíssimo que se tornou uma referência mundial, que é a questão do plantio direto. O plantio direto, que é hoje algo obrigatório na agricultura mundial, não só aqui da região, mas um fator importantíssimo, que é o plantio direto, ele foi desenvolvido por alemães em Rolândia. E meu avô, inclusive, participou desse processo junto com Herbert Bartz, que foi o grande precursor desse sistema, e foi desenvolvido na unha por esse povo que veio para cá e trouxe conhecimento de fora e desenvolveu todo o plantio direto. Mas mesmo na indústria, no comércio, os alemães têm uma participação importante no desenvolvimento da região. Quem não é agricultor, qual que é a diferença que era antes para o plantio direto? Uma coisa mais simples de explicar. Antigamente você gradeava a terra para fazer o próximo plantio. Então a gente olhava, para quem não entende do agronegócio, ele olhava para uma agricultura e via aquela terra crua, toda removida, e você via realmente a terra crua, sem nada em cima. E aí, quando chovia muito forte, ocorria a erosão, porque não tinha nada que protegia a terra. Então, se a pessoa gradeou aquela terra e choveu muito forte em cima, ocorre uma erosão muito forte e essa terra vai para os rios, então tem assoreamento de rio, isso é muito ruim para todo o ambiente. E, inclusive, para a área onde ia ser plantado, você perde a terra, você perde os nutrientes, adubação, semente, uma série de coisas. Então, o plantio direto, ele em cima da palha da cultura anterior, a pessoa faz um corte com máquinas e planta a semente dentro dessa palha. Então, se chover muito forte, não acontece absolutamente nada, porque a terra está totalmente protegida com a matéria orgânica da cultura anterior. E isso, além de proteger da erosão, mantém outros nutrientes e uma proteção de temperatura, de uma série de coisas que é importantíssimo para a agricultura. Ô Fernando, o que mais chama a atenção dos investidores espanhóis quando eles olham para o interior do país? Eles olham separadamente? Eu acabei de comentar a respeito que, na minha opinião, pelo menos daquilo que eu leio e quando a gente viaja para o Nordeste, você pergunta a respeito de redes hoteleiras, a maioria são dos europeus, né? Nem tanto alemão, não tanto suíço, mas os portugueses investem muito, né, no Nordeste com redes hoteleiras, né? Quando os espanhóis eles olham aqui para o interior, pela sua experiência aqui na nossa região, o que é interessante de manter, o que é interessante de expor aqui em Londrina e região para chamar a atenção desses investidores espanhóis? Eu acho que o conhecimento ele poderia ser muito maior. A gente ainda, da mesma maneira que a gente, quando fala de Espanha, pensa que a Espanha é Madrid e Barcelona,
tem muito espanhol que ainda pensa que o Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, e o Nordeste para as férias, etc. Né? Então, o conhecimento do interior do Brasil e desse nosso eixo aqui do norte do Paraná, que é uma surpresa para qualquer visitante, ninguém imagina que uma região tão jovem como essa atingiu esse nível de desenvolvimento, ele tem muito a ser explorado ainda. Mostrar o potencial dessa região, não só para o espanhol, mas para qualquer empresário europeu, mostrando a infraestrutura que nós temos, mostrando a infraestrutura de energia, a infraestrutura logística, a infraestrutura de recursos humanos, que nós somos um centro educacional, um tamanho bastante expressivo, uma universidade estadual de referência, mostrar essa infraestrutura ao custo que nós temos aqui, isso a torna muito atrativa. Porque hoje, você olhar essa mesma infraestrutura em cidades maiores, em capitais, elas estão lá disponíveis também, mas um custo muito maior. Desde o custo imobiliário até o custo de construção, até o custo de mão de obra mesmo. A gente consegue hoje uma mão de obra bastante qualificada na nossa região a custos bem menores, porque o custo de vida aqui é muito menor. Eu costumo brincar que muitas vezes a gente tem a nossa Faria Lima aqui, em Londrina, e o custo do aluguel da Faria Lima em São Paulo compra a sala na Ayrton Senna, né? É óbvio que é uma brincadeira, mas é uma realidade. Então, a gente tem uma infraestrutura excelente e realmente muito competitiva. Então, esse é um ponto que a gente pode explorar muito mais. Isso tem muito a ver com conhecimento mesmo. O Brasil é um país gigantesco e não é todo mundo que sabe que no meio do Brasil, no interior do Brasil, no interior do Paraná, existe um eixo super desenvolvido, com níveis de referência, com níveis de vida, de qualidade de vida competitivos com qualquer lugar do mundo. Ô Bruno, a tua trajetória marcada entre Brasil e Itália, quando você mora na Itália e você constrói na Itália, você tem mão de obra na Itália, equipamento na Itália, você vem com uma experiência muito grande. Mas o que você vivenciou na Itália adaptado em Londrina? Eu, por coincidência, eu casei na Itália, né? Quase consegui montar o meu escritório em Roma antes do Covid, né? Depois, infelizmente, algumas pessoas na Itália, que eram ser meus parceiros, acabaram falecendo no Covid, mas eu percebi que o italiano é muito parecido com a gente, mas muito parecido mesmo, né? Não é à toa que boa parte da Itália está no Brasil, não é verdade? E aqui em Londrina a gente está tentando reunir as famílias italianas em breve para a gente começar a catalogar tudo isso, né? Os alemães estão catalogados, os japoneses, os árabes, e Londrina também tem uma grande colônia italiana. Você que tem essa trajetória marcada entre Brasil e Itália, né? O que Londrina tem de bastante parecido também para que a gente possa atrair esses investidores italianos para cá, e com essa experiência sua de construtor lá na Itália? Bom, apesar da gente ter uma forte influência italiana, há muitas diferenças entre Brasil e Itália, e especialmente Londrina e Roma, que foi onde eu morei. O que é muito parecido? Por exemplo, o sistema burocrático é muito parecido para aprovação de projetos. O sistema judicial, que a gente copiou praticamente o direito romano, é muito parecido. O sistema de construção civil é o mesmo. Tá? A gente adotou muito esse sistema italiano, não sei como é que é na Alemanha, mas a gente usa os mesmos idênticos materiais que são usados lá. Diferente dos Estados Unidos, que faz tudo pré-moldado, todo Steel frame, etc. Então, existe muita semelhança desse ponto de vista. Mas eles têm um clima muito diferente do nosso. Então,
eles têm que ter um sistema de construção muito mais eficiente para suportar o inverno e o verão, que também é muito mais rigoroso que o nosso. Então, vamos dizer, você pode adaptar várias coisas, mas é difícil você trazer a tecnologia pronta de lá para cá. O que é muito usado aqui, por exemplo, são materiais de construção da Mapei, por exemplo, está sendo importado muito para o Brasil. O polipropilene, que eu já usava na época lá, que chegou depois de muitos anos aqui no Brasil. O sistema é o mesmo, só o que muda é a maneira de você utilizar o material e os equipamentos. Eu só queria complementar o que o Ricardo estava falando antes, só depois eu vou esquecer. Uma contribuição do ponto de vista industrial dos alemães aqui foi a instalação da Vitur, da gestão do Kiref aqui. É a maior indústria mundial de equipamentos de elevadores. Pouca gente sabe, mas eles escolheram Londrina para ser a sede na América Latina, para a produção de equipamentos de elevadores e para exportar para todas as indústrias que trabalham com elevadores na América Latina. Foi, querendo ou não, uma manobra política, né, de atração, mostrando o quanto é que Londrina é competitiva. Ulisses, na hora que essas excursões, não é, esses grupos chegam na cidade, às vezes eles fazem perguntas que a prefeitura tem que estar preparada, né? Eu me lembro que quando os indianos vieram para cá, eles escolheram Londrina também pelo fato que nós não temos greve, nós não temos grandes greves na cidade, né? Eles perguntaram a respeito da qualidade da água. Não é por quê? Porque na Índia também você tem a água como um ativo para ser pensado, não é? Água, transporte coletivo, residências com qualidade no centro da cidade, a distância do centro para o aeroporto. Então, essas ponderações foram importantes para a Tata se instalar aqui na cidade de Londrina. Eu imaginei que é a beleza da cidade, é alguma coisa comercial. Não, foram pontos preponderantes, entre eles a qualidade do transporte coletivo, a qualidade da água, não termos greve, a distância do centro para o aeroporto e habitação a preços interessantes no centro da cidade. Apartamentos a preços para alocação a preços interessantes, porque eles iriam contratar, estão contratando perto de 5.000 pessoas para trabalhar, a maioria jovens. Então, esta é uma Londrina que se apresentou aos indianos de uma forma que eu nunca imaginei, eu não tinha pensado nesse formato. É necessário essa composição, né, Liz? Sim, é importante. Tanto que esse crescimento de nações e empresas internacionais que começaram a se instalar mais em Londrina também impulsionaram o desenvolvimento da Diretoria de Relações Internacionais. Só tem 3 anos que ela existe, justamente porque foi um movimento acontecendo, acabou se profissionalizando ali dentro da prefeitura também. Essa questão de apresentar a cidade e os pequenos detalhes fazem sim muita diferença. Como você disse, os indianos, perguntando da qualidade da água, o transporte público. Eu estive representando o município num evento no Texas o ano passado e foi bem interessante porque quando apresenta Londrina, mostra o vídeo institucional, a gente tem um case, né, um showcase, e aí nas conversas, uma pessoa lá mesmo do Texas perguntou assim para mim, mas não tem macaco? Eu, gente, não, tem macaco. Lá no parque, lá no meio da mata, tem. Mas aí a cidade... Aí, depois da minha apresentação, que ela viu o vídeo, ela viu a gente falando, o potencial de Londrina, o tanto de estudantes universitários que nós temos aqui, a pessoa voltou para mim e falou, que cidade fantástica, parece Nova York, é a Suíça do Brasil. Eu, sim, é isso temos mesmo. Macacos e tem também. macaco, porque tem parque. Então, aquela visão distorcida, né? O interior do Brasil é desenvolvido. Londrina é uma cidade desenvolvida, ela tem potencial, uma cidade que brilha. E quando a gente fala isso, a pessoa entende. E quando vem aqui, então, pessoalmente, né? Aí pronto, apaixona. Mas será que não é por isso mesmo que, de repente, em outros países, as cidades menores não são tão desenvolvidas? Pode ser que tenha essa impressão. Eu não conheço o interior de tantos países assim, mas quando a gente viaja, a Itália, vou voltar na Itália novamente. Quando você vai para as grandes cidades, elas são desenvolvidas. Eu desci para Puglia, né? Ou Puglia, né? Ou Puglia, eu percebi pequenas cidades, o desenvolvimento é muito menor, não tem tecnologia, a internet quase não funciona. Então, aonde eu fui, que eu achei que a minha cidade, com o meu sobrenome, era assim, tipo, top, cheguei e falei, só um minutinho, que eu cheguei na idade medieval, você entendeu? E é uma cidade bonita,
mas ela não tem nada de tecnologia. O sul da Itália ele é muito simples, o norte da Itália, né, ele é muito mais desenvolvido, muito mais desenvolvido. Eu fui descendo, quanto mais eu desci, mais eu percebi que eu tinha, assim, quase telex. Ó, você passa um telex para mim? Eu falei, não, você está de sacanagem comigo, um telex? Então, de repente, as pessoas têm essa mesma visão do interior do Brasil e não é assim, não é, Bruno? A diferença ali é entre o norte e o sul. Você Na vai em Itália, né? Modena, por exemplo, que é uma cidade de 150 mil habitantes, que tem 150 mil há vários anos, é a maior renda per capita do mundo. Você está brincando? Ué. Na Itália, as cidades como Modena, Brescia, são cidades médias, mas que têm uma renda per capita gigantesca, altamente tecnológica. E o país se separou dessa forma. Então, o norte totalmente desenvolvido E o sul sul simples. mais agrícola e menos desenvolvido. O norte da Itália é extremamente... Você pega Modena, por exemplo. Modena nós temos lá, eu falo nós porque a cidade da minha família. Ferrari, Lamborghini, Maserati, De Tomaso, Pagani, Ducati, só para falar algumas das empresas conhecidas. Isso sem falar em tudo, todo o resto. Sem entrar no alimentar, que é o Tito Balsamico, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, e aí vai. Então, assim, Tudo numa região, não deixa nada para ninguém, né? Tudo numa cidade. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial e a gente volta aqui com um bate-papo internacional. Como vender Londrina fora de Londrina e como atrair as pessoas para observarem Londrina como ela é hoje em 2025. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso bate-papo a respeito de Londrina Internacional, aqui com a nossa possibilidade de Londrina ser uma referência nacional, porque nós temos aqui, provavelmente, a Itália sendo representada, a Alemanha, a Espanha e também Portugal, uma das raras cidades do Brasil que tem essas representações de consulados e vice-consulados e cônsul, não é? No Brasil todo. E isso é uma informação para lá de importante, o quanto é que nós precisamos aproximar tudo isso, né, da prefeitura, das entidades, da sociedade civil organizada e principalmente dos empresários aqui de dentro e daqueles que querem conhecer Londrina. O Fernando, ali estava comentando aqui no intervalo que nós temos aí uma parceria que precisa ser oficializada entre Bilbao, uma cidade da Espanha, não é, Liz? Eu queria que você salientasse sobre isso, para também ter agora o conhecimento do Fernando, que é vice-cônsul honorário da Espanha, Liz. Sim, é uma novidade, né? Nós temos uma cidade irmã declarada por lei municipal aqui em Londrina, que é Bilbao, na Espanha. E entrando em contato com a cidade de Bilbao para recuperar uma relação, ver como poderíamos cooperar, eles não sabiam desse pacto de amizade. Alô, tudo bem? É de Bilbao e da prefeitura? Sim, sou a Liz da prefeitura de Londrina. Olha, nós somos cidade co-irmã. Para vocês, para nós não. Exatamente. Aí, como eu disse, a diretoria existe só há 3 anos e isso já é uma coisa de décadas passadas. Eu fui buscar os processos. E só existe um projeto de lei por iniciativa do Legislativo, né, da Câmara Municipal, algum vereador na época. Ele teve a iniciativa, mas não tem nenhum pacto de amizade, não tem uma assinatura da outra parte. E é preciso que tenha. E, então, eles não conhecem Londrina, eles não reconhecem Londrina como cidade irmã. Então, talvez a gente possa começar do zero. Na verdade, é necessário começar do zero. Então, Fernando, aproveitar essa oportunidade do nosso diálogo aqui para ver como nós dois juntos aí podemos cooperar. Estamos amarrando a parceria entre Bilbao e Londrina aí, Fernando. A ideia é excelente, tá? A gente partir de uma situação dessa. Primeiro porque Bilbao é uma cidade muito interessante, uma cidade que no passado foi um grande centro siderúrgico e teve que se reinventar com a queda da indústria siderúrgica na Europa em geral. E a gente conhece hoje muito Bilbao pelo Museu Guggenheim, um museu lá icônico, maravilhoso, sob o ponto de vista arquitetônico e de acervo. E aquele museu é resultado de um trabalho que a cidade fez para se reinventar. Então, eles têm uma história muito bonita de reinvenção da sua economia, de passagem para uma economia mais inteligente, mais de serviços. E então, é um case mundial, Bilbao. Uma cidade de porte médio, desenvolvida, muito interessante. Então, é um gancho muito bacana que a gente pode realmente usar
e estreitar a nossa relação. Ter cidades irmãs é uma coisa muito boa. Eu acho que é uma estratégia muito boa para Londrina, porque ela aproxima as cidades, aproxima os empresários e cresce o conhecimento entre as duas cidades, e isso acaba resultando em relacionamentos que podem resultar em investimentos também. Então, eu já me coloco aqui à disposição para a gente começar essa aproximação. A ideia é muito boa e o perfil das cidades também fazem muito sentido. Eu queria aproveitar agora, Marcão, a gente já tinha conversado no começo, eu tenho um voo, eu vou ter que sair agora do nosso bate-papo e queria agradecer a participação, queria agradecer o convite. Eu já sabia de antemão que teria esse problema de horário, mas não queria deixar de participar e colaborar nessa discussão toda e colocar o nosso vice-consulado à disposição da cidade, como sempre esteve, para o desenvolvimento dela e a aproximação entre Londrina e toda a Espanha. É isso aí, muito obrigado e voltamos a conversar assim que possível. Maravilha, Fernando Quiref, vice-cônsul honorário da Espanha para Londrina, norte do Paraná. O agradecimento é nosso. Boa viagem de volta para Londrina nesse sabadão. Eu sei que você está trabalhando aí em São Paulo, voltando para seus familiares aqui. Obrigado pela sua presença. E para nós foi uma honra, eu acho que até inédito, reunirmos consulados Espanha, Alemanha e Itália no mesmo programa. Então, na hora que eu comecei a perguntar para a Priscila, minha produtora, se teria condição, ela falou, calma aí, olha quanto consulado tem em Londrina, e as pessoas não sabem disso. Então, só por esse motivo, esse programa já se fez necessário e se fez importante. Mostrar para as pessoas o quanto é que Londrina tem essa importância junto aos cônsuls e também às suas comunidades, porque todos se sentem representados quando tem cônsul e os consulados. Obrigado, viu, Fernando? Boa viagem para você, amigo. Boa viagem. Ulisses, então nós temos aí mais uma possibilidade, mas aqui também você tem uma possibilidade rara de estar conversando com mais 2 países e os seus representantes, né? Nada melhor que a gente começar a costurar com a Itália, com a Alemanha, a partir de agora também a Espanha, né? Novas possibilidades. E aí é exatamente isso, é uma coisa muito simples. Eu brinquei, pego o telefone e falo, alô, sou aqui da cidade X, eu queria ser representado, gostaria de tratar tudo. A gente não pode esquecer também que nós temos cidades do Japão também, né? Algumas cidades do Japão que nós somos cidades co-irmãs. Quais são elas? Sim, nós temos 2 cidades no Japão que somos cidades irmãs, que é Nishinomiya e Nago. E a relação com as duas são bem ativas. Nago tem uma parceria importante e funcionando muito bem com a Universidade Estadual de Londrina. E Nishinomiya a gente tem uma tradição, já vai fazer 50 anos que tem essa pacto de irmandade. Eu acho que assim, ao longo do tempo, as 2 cidades que nunca perderam o contato, Londrina e Nishinomiya, 50 anos já. porque eles levam muito a sério, eles visitam Londrina com frequência, é uma coisa bem institucional mesmo, a gente não vê um avanço muito grande, às vezes, nos negócios, mas na parceria com universidades e principalmente das crianças. Culturalmente, os laços são grandes. Eu até agradeço a Secretaria de Cultura, né, porque todos os anos a gente faz a Semana Londrina Nishinomiya. Então, as crianças de Londrina preparam desenhos e mandam para o Japão, as crianças do Japão preparam desenhos e mandam para cá. A gente expõe isso na biblioteca pública. Então, assim, são pequenas ações, mas que mantêm essa relação viva e eles lá no Japão, eles dão muito valor nessas pequenas ações. Isso é bem importante, não pode perder. Manter o laço. Isso. Né? Lembrando, viu, Marcão, que o Japão e o Líbano, eles não têm representação consular, mas por decisão deles, mas eles têm associações culturais que fazem praticamente a mesma função, tá? Onde representam a comunidade local. O Japão, inclusive, tem mais de uma associação cultural, eles são muito unidos, muito fortes, e o Líbano também. Sim, Só lembrando. é verdade. O Japão, eles têm, Nishinomiya tem aqui em Londrina declarada uma associação de intercâmbio Londrina-Nishinomiya. São pessoas físicas que se dispõem a manter essa relação. Eu acho até que é por isso que não se perdeu ao longo do tempo. E aí, quando nós começamos um trabalho de internacionalização lá no município, eles são muito parceiros. Então, toda a elaboração das feiras e das exposições, esse ano teve plantio de mudas de árvore na Praça Nishinomiya. Então, o pessoal da associação, eles sempre são presentes e ativos nesses trabalhos. Uma coisa que eu acho que é interessante falar,
em cima disso tudo, e pegando um gancho com o que o Fernando falou, né? Da questão, as pessoas lá fora só veem São Paulo, Rio de Janeiro e o Amazonas, né? Só que assim, putz, eu vou trazer a empresa para cá, Rio de Janeiro tem toda aquela questão de insegurança, complicações diversas lá, São Paulo a questão de logística e custo e tudo mais. Então tem todos esses pontos que o Fernando colocou que são muito realmente importantes. Mas o que eu acho que eu mais sinto quando eu trago delegações da Alemanha para cá é a questão de qualidade de vida. A gente vende para eles a ideia de qualidade de vida, porque a pessoa realmente chega aqui, ele se surpreende com Londrina, uma cidade encantadora, e a pessoa vai ter uma qualidade de vida fantástica, porque depois do pós-trabalho dele, ele em 15, 20 minutos está na sua casa, ele pode almoçar na sua casa, ele pode ter o lazer dele. Então, aquelas 2, 3 horas que a pessoa perde em São Paulo dentro de um carro, aqui em Londrina ele vai fazer esporte, ele vai aproveitar a família. A vida social em Londrina, inclusive, é muito maior do que em São Paulo ou Rio de Janeiro, porque aqui as pessoas podem sair todos os dias, se quiser, para ter uma vida social com amigos, porque em 10 minutos você está em qualquer lugar. E a qualidade de vida que Londrina tem é um atrativo muito grande para essas pessoas, porque elas saem da Europa, onde elas têm talvez uma qualidade de vida muito boa, e pensam em São Paulo, Rio de Janeiro, pensam 10 vezes antes de tomar essa decisão. Quando elas vêm para Londrina e têm a oportunidade de conhecer o que oferece Londrina, a região toda, o acesso às outras cidades vizinhas, elas se encantam. E isso não só com pessoas que vêm de fora da Alemanha, mas a pessoa que vem de São Paulo para cá visitar a gente tem a mesma coisa. Eu tenho amigos que estão mudando para Londrina porque estão encantados com a cidade. Então, assim, a gente tem muitos atrativos aqui para esse... Os atrativos, o Ricardo, também têm a ver com a cooperação com startups e universidades alemãs, né? Então, o setor de tecnologia está crescendo. Então, são duas coisas quase antagônicas, né? Você quer toda a tecnologia ao seu lado e você quer ter o sossego do mundo ao seu lado também. Então, por mais que você tenha alta tecnologia, que você precisa estar colado a ela, você também tem qualidade de vida que você quer praticamente assim. Eu quero colocar o pé no mato, o pé na grama, eu quero um pouco de sossego. Mas Essas não duas abandonar coisas, a tecnologia. não abandonar a tecnologia. A gente ontem, na Sociedade Rural do Paraná, a gente teve um evento, está tendo hoje ainda, o 2º Festival Internacional de Inovação de Londrina, que é exatamente para atrair tecnologia, atrair inovação, investir, estimular investimentos nessa área, porque Londrina é uma referência em inovação e tecnologia. E aí esses festivais são exatamente para fortalecer essa questão e tornar cada vez maior a internacionalização da tecnologia e atrair isso para cá. Se acompanha, Ricardo, há muitas décadas o setor aquícola e agropecuário. Como que Londrina pode se posicionar de uma forma internacional? A produção de proteína animal pescado, eu percebo que somente a tilápia, né? Você é especialista em tilápia nos últimos 30 anos, né? Eu falei para ele que ele não tem mais pele, ele tem guelra, ele tem escama. Tanto tempo que ele trabalha com peixe já, o Ricardo tem escama, né? O Ricardo, isso também é bem visto na Alemanha e em outros países? O peixe é uma alimentação também com essa proteína é importante? Eu acho sem dúvida nenhuma. A questão do pescado é uma coisa que todo mundo é unânime em falar que a gente precisa comer mais pescado, que é um produto super saudável e tudo mais. Mas se a gente pensar na questão internacional, o que atrai para nós todos é a questão da proteína animal, né? Tanto faz se ele é o pescado, se ele é o frango, se ele é o suíno ou qual bovino. É incrível o que nós, em Londrina e no Paraná, fazemos. Então, assim, a gente tem referências mundiais dentro do nosso estado na questão de proteínas, cooperativas, o associativismo. A gente tem diversas associações e cooperativas no Paraná que são fundadas por imigrantes, né? Elas são empresas brasileiras, mas elas, na sua grande maioria, elas foram fundadas por italianos, por alemães, e têm essas colônias na sua gestão. E isso é muito importante. E o agronegócio, por exemplo, para a Alemanha, é a pauta principal
na negociação entre Brasil e Alemanha. E o Brasil é o país de maior representatividade econômica, é o maior parceiro econômico do Brasil, a Alemanha, e vice-versa. Então, assim, 10% do PIB nacional hoje se estima que vem de empresas alemãs. Então, assim, essa parceria e essa importância, ela é muito grande. E o agronegócio, sendo uma das pautas principais entre Brasil e Alemanha, atrai muito, é uma oportunidade muito grande para o Paraná e para Londrina. Então, a gente tem planejado para o ano de 2027, eu estou trabalhando isso junto com a Prefeitura, tivemos uma reunião recente agora com o Thiago Amaral, para trazer para Londrina o Encontro Econômico Brasil Econômico. É um encontro que ocorre um ano no Brasil, um ano na Alemanha. Ele, em geral, se concentra nas cidades principais, nos grandes centros, nas capitais. Mas a gente conseguiu trazer isso para Londrina, para 2027, e vem nesse encontro cerca de 1.200 empresários, tanto do Brasil e da Alemanha, para discutir as parcerias, para discutir a economia dos dois países, o que pode ser desenvolvido. E seguramente, se a gente trouxer para cá 1.200 empresários para Londrina, vários deles vão querer se instalar na região. Então, isso para nós aqui vai ser fantástico, vai ser uma oportunidade incrível de trazer essas pessoas e conhecerem essa maravilha que é Londrina. E aí elas conhecendo isso e vendo os incentivos que a gente tem junto ao poder público, vendo a qualidade de vida, vendo os custos e tudo mais, facilmente a gente vai ter aqui novos empreendimentos e novas empresas vindo para cá. E nesse encontro também costuma-se vir primeiro-ministro, presidente do país, porque esse encontro é um encontro muito importante. Então, a gente está trazendo isso para cá. 2 anos de construção, né? Mas E- está pensando que nem japonês também, né? Tem que ser pensar a mesmo. longo Tem, prazo, a longo porque esse é um prazo. evento tão importante Bem planejado. que ele tem fila de espera para se conseguir trazer para as cidades. E a gente conseguiu, através de uma articulação muito forte, trazer ele para Londrina. Isso graças também à questão da representatividade consular. Então, assim, isso é importante de ter. A gente tem em Londrina esses 3 consulados. Então, você trazer isso para cá, e aí essas empresas vindo para cá e vendo que aqui tem uma representação consular, facilita muito, como o Bruno comentou, a questão de documentação, a questão de trâmites, a aceleração desse processo. Então, é uma oportunidade ímpar que a gente está trazendo para Londrina. Muito bem. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí, muitas informações a respeito dessa Londrina Internacional. A gente já volta. Muito bem, Londrina Internacional volta. E aqui a gente pode comentar de uma forma muito, muito, muito importante que Londrina passa a ter, então, até prova ao contrário, uma das cidades do interior que tem mais consulados e representação internacional. Vamos deixar assim, né, Lícia? Então, assim, olha, então vem as outras cidades reclamar com a gente e disputar, mas a princípio nós temos aqui, então, nós temos o Líbano, querendo ou não tem um consulado, mas tem uma boa representação, os japoneses também, italianos, espanhóis, alemães, o que mais? Portugueses. Então, chegamos em 6. Se alguém tiver alguma outra reclamação, que ligue para a gente começa a fazer também isso aqui, uma ONU, né? Olha que legal, né? Dá para a gente fazer até um grande evento aqui, né? Com todas essas representações, mostrando o que é que aconteceu de Londrina de 1931, 32 para cá. Que quando comenta, Londrina que é reconhecida como a capital mundial do café. Então, bem, já teve esse período. Depois da Geada Negra, 75, mudou. A cidade da tecnologia, concordo. A cidade da simpatia, concordo. Mas eu penso que Londrina é uma cidade muito internacional. Ela é conhecida também pelo fato de que no mesmo quarteirão você tem ali 5, 6 empresas, indústrias, restaurantes de etnias diferentes. Vieram para Londrina quase 30 etnias, povos diferentes. Então, Sim. como é que é essa cidade? Essa cidade ela é uma cidade de aceitação plural, né, de pensamento internacional. Ela, por si só, ela já é internacional desde o seu começo. Já nasceu internacional. Já nasceu internacional, né? Diferente assim, nós estamos no Rio Grande do Sul, a maioria são os italianos que foram para lá, nós estamos em Rolândia, a maioria são os alemães. Mas Londrina foi assim, graças a quem fez muita propaganda de Londrina,
Quem foi o culpado de tudo isso? O de Hara e todo aquele pessoal que fotografou, sobrevoou Londrina e falou: você vende no Japão, você vende na Europa, você vende nos Estados Unidos. E venderam bem. Ó, terra do Eldorado é lá, hein? Vai para lá. As terras são baratas, no norte do Paraná, aquela terra roxa, vermelha, é muito boa. Então, imagina. Então, isso aí é antes da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim. O mundo querendo conhecer novos mundos. Olha que essa Londrina virou internacional. Liz, responsabilidade da prefeitura também, pegar toda essa história, e você tem feito isso nesses últimos 3 anos, né? A última vez que eu vi você também, na prefeitura, foram com africanos que nos visitaram. Sim. Não é? Sim, nós tivemos uma visita da prefeita de uma cidade bem pequenininha na República dos Camarões, e ela buscou Londrina na internet, encontrou, achou bonito, marcou uma visita, veio. E nós fizemos uma agenda bem grande, até o Ricardo... essa questão do apoio dos consulados, Marcão, vou abrir um parêntese aqui, independente da delegação que a gente recebe, há um envolvimento dos consulados. Então, assim, veio a delegação da República dos Camarões, é comunicado. Veio a delegação dos Estados Unidos, é comunicado. O Bruno, super parceiro, o Ricardo também participa. Vieram os africanos, você falou: ô Bruno, os italianos eu quero junto, os alemães eu quero junto. A gente sempre está ali, A globalizado. ONU aí, ó. É, isso. Nosso papel é ser esse hub, né? Entendi. E nessa visita da prefeita, é uma cidade bem pequenininha, então Londrina acolheu como a irmã maior, né? Nós somos, no caso, o exemplo. A gente busca exemplo fora, mas tem também muitas cidades que Londrina é o exemplo. E aí foi feito um acordo de cooperação do Instituto Federal do Paraná, aqui em Londrina, com a prefeitura de Nitoku, que é a cidadezinha dos Camarões, e hoje tem 15 estudantes. Eles são mantidos pelos próprios pais, a prefeitura de lá mesmo que movimentou tudo isso. Eles moram em apartamentos alugados aqui em Londrina. Então, eles estão estudando lá no IFPR, fazendo curso técnico, para depois voltar para suas cidades capacitados. Olha só, então, por uma simples pesquisa, né? E essa mulher que veio, o que ela faz lá no país dela? Ela é a prefeita da cidade de Nitoku. E ela veio com a delegação. Ela veio na primeira vez com, acho que 2 pessoas da embaixada, e depois ela voltou já com os 15 estudantes. Olha só, e eu Então, descobri aqui faz também, um ano. Eu descobri por um angolano, Odavias Bibiano, um dia eu queria falar sobre a África em Londrina, e eu reuni africanos aqui para bater um papo no podcast. E esse jovem, ele é advogado criminalista, né, angolano, já há 10 anos em Londrina, e aí ele comentou comigo: você sabe a quantidade de africanos que tem em Londrina? Eu falei: eu imagino mais ou menos. Aí foram mais de 5 mil. Eu falei: não pode ser. 11 nacionalidades. De 11 nacionalidades, existe perto de 5 mil africanos em Londrina, que tem que ter a sua transparência cultural, social, religiosa respeitadas. E aí, por ele, eu comecei a descobrir um pouco mais o que a universidade faz com eles e o que eles estão fazendo na cidade. Eles trazem dividendos, eles estudam aqui e eles compram, eles alugam, eles investem no comércio. E aí eles fazem de Londrina, verdadeiramente, o seu ponto de início de vida, e alguns ficam, casam e permanecem em Londrina. Então, a África é muito mais presente na cidade de Londrina do que a gente imagina. Ô Marcão, essa questão de vir as pessoas para Londrina, até complementar uma fala do Ricardo no bloco anterior, que as pessoas sentem acolhida, ela vê a qualidade de vida aqui. Então, no Fórum Desenvolve Londrina, eu sou membro lá pela prefeitura, nós estudamos ao longo desse ano todo como aumentar o nosso PIB, porque mesmo sendo uma cidade desenvolvida, o nosso PIB ele é aquém do desejado. Então, várias alternativas foram estudadas ali. E foi comentado, a gente falou, mas Londrina tem um alto FIB, uma felicidade interna bruta. E isso vende muito bem. Tem pessoas que às vezes têm escritório em São Paulo, mas moram em Londrina. Então, como a gente usar dessa oportunidade para aumentar o PIB também? Mas o FIB, nossa, é bem alto. Então, é subjetivo e a gente precisa deixar isso de uma forma objetiva. Uhum. Né? A gente brinca com a qualidade de vida, mas ela é um passivo extremamente importante. Porque nós vivemos aqui, eu imagino, nós temos um centro da cidade muito próximo do aeroporto, muito próximo de grandes condomínios. Londrina é terra dos condomínios. Não é? Começou por aqui com o Teixeira, com o Marcos Rosimo Teixeira, há quase 30 anos atrás, os maiores condomínios do Brasil começaram aqui. Tem muita gente que traz e vem buscar tecnologia de montar condomínios no Brasil todo por Londrina. E a qualidade de vida atrai exatamente o executivo. Liz, eu percebi também, o Paraná Day foi um projeto extremamente importante, e a gente percebe ali a quantidade de pessoas que vêm ver Londrina e comentam sobre isso. Porque se o voo é rápido,
né? Se a tecnologia a gente tem, saúde em Londrina é extremamente importante. Depois de uma certa época nas nossas vidas, a saúde passa a ser preponderante, não é verdade? Isso também é levado a sério, não é? É importante na avaliação, não é? Sim. O Londrina Paraná Day eu tenho orgulho de chamar de filho, porque foi uma criação no improviso. Em 2023, nós recebemos a delegação de Toledo, que é a nossa cidade irmã dos Estados Unidos, e conversei com todos os cônsules, o Bruno, o Ricardo e todas as pessoas envolvidas. Falei, a gente precisa fazer alguma coisa para receber bem. Foi a primeira delegação que, enquanto diretora, eu recebi ali também. E a parceria foi fundamental. E na época o secretário de governo era o Alex Canziani, que foi quem implementou até esse trabalho, né, de internacionalização, e depois veio outros secretários e isso foi crescendo e ganhando corpo, né? Sou grata a todos os que passaram pelo governo. E aí nós criamos o Londrina Paraná Day, trouxemos a ideia lá para o Marcelo Eucadre, ele foi muito generoso, abraçou a causa e falou, vai ser aqui na Expo. Então, o Londrina Paraná Day acontece desde 2023, no primeiro dia da Expo Londrina, lá mesmo, no Parque Ney Braga. E isso envolve todas as áreas, né? Tanto a área da exposição, também envolvemos as entidades ali, a CIL, o SEBRAE, o município entra com a Secretaria de Governo, com a CODEL, e também a Invest Paraná. Por quê? Numa dessa de apresentar Londrina, a gente apresenta o estado como um todo. Então, é uma parceria de várias entidades. E o evento foi crescendo, foi ganhando corpo. No primeiro dia, no primeiro edição, em 2023, tivemos 4 países representados. Tinha a delegação dos Estados Unidos, mas nós ampliamos os convites. Depois, na segunda edição, em 24, já duplicou, foi para 8 países. O evento também, ele ficou maior, ele tinha, na época, lá umas 50 pessoas, no próximo já deu 90. E este ano de 2025, o pessoal até da diretoria da Sociedade Rural falou, o evento está crescendo, a gente vai proporcionar um lugar maior. Foi na Casa do Criador, nós atingimos 200 pessoas, 13 países representados, porque eu envio o convite para todos os consulados, embaixadas, então até a Dinamarca esteve presente aqui nesse ano. Ele cresceu demais. E agora para 2026, já anotem aí, dia 10 de abril de 2026, vai ter a 4ª edição do Londrina Paraná Day. Nós contamos com a presença e o apoio dos consulados aqui de Londrina, porque é bem importante. Até fica a ideia, né? Eu conversei isso já com o Ricardo, de ter até uma fala dos cônsules aqui de Londrina, dos representantes, para poder fortalecer mesmo o posicionamento de Londrina internacional, porque é uma cidade que tem bastante representatividade. Conta comigo para a gente poder não só decorar, mas é importante as bandeiras estarem presentes. Eu senti falta também disso, a fala. E aí você ter o convite escrito em todas essas línguas. Eu acho assim que fica de uma forma bem internacional, né? Fica simpático, né? Porque você imaginou? Aí você mostra verdadeiramente. Se até a Dinamarca apareceu, você imagina. Então, o que é que a gente pode mostrar para essas cidades todas? Eu sei que foi um começo de governo também, e eu percebi o quanto é que a gente... O primeiro você improvisou, nesse terceiro, ele já estava extremamente bem organizado, e a gente tem uma porta de entrada que é a Sociedade Rural do Paraná, né? A próxima exposição, o Ricardo está lá como diretor também, a gente percebe que o mundo volta a sua atenção para o agronegócio, a indústria, né? Para Londrina na época da exposição, né, Ricardo? É uma grande vitrine de Londrina, não é? A exposição, ela atrai muita gente. Então, e a Alice fez isso de uma maneira muito sábia, de colocar esse Paraná Day dentro da exposição, porque é um momento que também as pessoas aproveitam para visitar a exposição. Então, ela tem o evento internacional e já aproveita para conhecer a exposição. Então, como o ano passado a gente tinha lá 200 e poucas pessoas, isso puxa o interesse, e para o ano que vem, com certeza, vão ter mais pessoas, e a Sociedade Rural abraçou esse Paraná Day de corpo e alma. Então, assim, ela está totalmente empenhada, está se colocando totalmente à disposição, porque para a sociedade rural também é muito importante esse encontro, porque ele internacionaliza, ele traz todo esse movimento internacional para dentro do parque, e o agronegócio é muito importante para todos os países. Então, assim, é um momento de aproveitar o encontro de todas as embaixadas, de todos os países, junto com a exposição. Então, ele... Útil ao agradável. A tendência de crescimento, eu acho que é muito grande, e conforme vai tendo cada vez mais público, o pessoal da Embaixada da Alemanha comenta com a Embaixada de outros países, e você vai
vai cada vez agregando mais. Então, um evento grande. Marcão, só voltando um pouquinho na LIS, sabe por que vai haver agora a festival de Jeep organizado por Toledo, como eles chamam, e Londrina? O que tem a ver, né? O que tem a ver Jeep com Toledo e Londrina? E quando teve o jantar do pessoal em 2023, foi, né, Liz? 23, isso. 23. O Alex Canziani me convidou para jantar, foi na casa do Alphonse Gardner, e estava lá o Jim, não vou lembrar sobre o nome Jim dele. Rush. Rush. E ele falou, Toledo foi onde foi inventado o Jeep. O engenheiro que inventou o Jeep era de Toledo e ele foi... os Estados Unidos fez como é que fala? Um concurso para ver qual carro se adaptava melhor para a guerra. E ganhou esse engenheiro de Toledo. Tudo bem, ele começou a contar isso e nem nós comentamos na mesa, mas olha que Londrina teve aqui uma Transparaná que foi a primeira ou segunda revenda Jeep do Brasil. Ele falou, vocês estão confundindo. Nós estamos falando do Jeep Willys, Overland. Eu falei, exato. Eu falei, inclusive eu tenho um. Falei, aí eu mostrei a foto. Eu mostrei foto também. Eu também calma. Eu criei esse Jeep lá na época da guerra. Aqui no Brasil, em Londrina, teve uma revendedora chamada Transparaná e vocês têm o Jeep como lembrança? Como assim? Imagina essa parte social na mesa. Não, foi fantástico. Então você vê como é importante a comunicação, Jeep, né? Bruno. Aí o Ricardo mostra, eu mostro. E ele falou, impressionante. Aí nós mandamos para ele, vocês mandaram um material que o Bernardo Pellegrini tinha feito sobre a Transparaná, mostrando a produção de Jeep, a montagem de Jeep. Bernardo, ex-secretário 2 vezes, secretário de Cultura em Londrina. Ele tinha uma história sobre a Transparaná. Ele tinha feito há pouco tempo o material, aí foi traduzido para o inglês e mandado para os Estados Unidos. Aí eles ficaram loucos. Aí estão trazendo agora o festival aqui. É a terceira vez já que eles vêm a Londrina. Então, em 2023 eles vieram, em 2024 ele voltou. E agora, em 2025, eles vêm e vai acontecer... O município ele fez uma parceria de cooperação com o Jeep Clube de Londrina. Então, quem está organizando o evento é o Jeep Clube de Londrina. Ele vai ser um evento privado, mas aberto ao público, a passeata, né? O evento lá, eles estão vendendo os ingressos para sede da Jeep. Mas a passeata de Jeep, que vai acontecer no dia 13 de dezembro, a partir das 9 da manhã, vai ser aberta ao público. Então, assim, já fiquem atentos para vocês acompanharem os ouvintes, porque vai ser muito divertido ver aquele monte de Jeep, de tudo quanto é tipo. Não só Jeep, tá, gente? A gente chama de Jeep Fest, mas é qualquer carro 4x4 é convidado lá a se inscrever e passear ali pelas ruas da cidade. Mas a gente pode dizer que esse aqui é um desfile Jeep internacional. E pioneiro. E é o primeiro que acontece fora dos Estados Unidos. E isso tem um potencial de crescimento e desenvolvimento para o município que é gigantesco. Lá em Toledo, eles fazem há 8 anos. A festa começou pequenininha, como vai começar a nossa agora. 8 anos depois, ela dura uma semana, vem gente do país inteiro e de outros países. Eles levam o Jeep de outros países até para poder passear. E a gente pretende chegar lá também por aqui. E ele confirmou para mim uma coisa que é uma dúvida. De onde veio o nome Jeep? Vem de GP, que é General Purpose. Era um carro para vários propósitos. Aí eu perguntei, mas GP é com G. Ele falou, mas aí virou GP virou Jeep. Olha só. E eles patentearam o nome. Isso tudo veio de um bate-papo, de uma roda social de pessoas simpáticas que são apaixonadas pelo Jeep, que tinham um Jeep como hobby. E mostra pro cara que criou tudo isso e ele fala, olha, Céu, eu tô achando que essa cidade de Londrina verdadeiramente existiu. Coisa boa, vamos investir nesse lugar. Vamos investir e aí transforma Londrina nesse cartão postal da Jeep para o mundo, porque aí depende da nossa comunicação para mostrar que esse produto chamado Jeep no mundo todo terá sua representação em Londrina no dia 13 de dezembro. Amigos, não saiam daí, nós iremos para o nosso último bloco e considerações finais sobre Londrina internacional. A gente já volta. Muito bem, amigos, como sempre eu comento, nós não temos um programa, uma projeção tão aprofundada, porque demoraríamos horas para que a gente estudasse cada um desses assuntos. Mas o propósito é exatamente esse, é chamar a atenção, é fazer com que você saia depois de ouvir e assistir esse nosso bate-papo com uma impressão de que esse movimento existe
E se existe, ele precisa ser respeitado, ativado. E assim em todos os programas que nós temos aqui. A gente não consegue aprofundar muito porque o tempo, né, não propicia isso. Mas pelo menos hoje a gente sai daqui com a nítida impressão que nós temos uma das raras cidades do país com tanta representatividade internacional, com escritório, né, com o seu cônsul, com seus consulados. E isso é importante para a cidade de Londrina. Pois bem, Liz, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Parabéns pelo seu trabalho na gestão pública, parabéns porque eu sei que você é a nossa representante internacional, né? Toda vez que precisa, você sai representando Londrina e todas as vezes que vem comitivas internacionais são recebidas por você, pela CODEL, pelo prefeito. Obrigado e volte mais vezes, viu? Muito obrigada, Marcão. É uma alegria. Eu represento com bastante orgulho, amor mesmo pela cidade. Às vezes eu vou em missão oficial, às vezes eu estou de férias, mas eu estou lá representando, aproveitando o que está passando, marca reunião. Visitei Modena esse ano com muita alegria, fiz reuniões com eles lá, mas era férias, não fui oficialmente. Você aproveitou suas férias pessoais E a gente tem que fazer, porque é muito importante. A oportunidade ela só passa uma vez, você não pode deixar ela, né, deixar ela embora sem fazer alguma coisa. E eu acho válido demais, foi importante essa visita, porque na primeira vez que eu estive em Modena, em 2022, também não foi pela prefeitura, mas eu solicitei ao prefeito que fizesse uma carta me nomeando como representante. E eles me receberam, eu fui recebida pelo prefeito de Modena, até também pelo respeito que a cidade inteira de Modena tem pela família do Bruno aqui. E a partir de então nós começamos a trabalhar em conjunto, a gente desenvolveu um projeto gigante durante o ano passado inteiro e este ano de 2025, chamado Projeto Internos, foi o que trouxe até os italianos aqui em dezembro. Isso foi um envolvimento grande também da Compagás, que é a Companhia de Gás aqui do Paraná, das entidades aqui da sociedade civil organizada, e motivou até a ampliação da infraestrutura de gás aqui para a atração de novas indústrias. Então, a gente entende que pequenos gestos trazem grandes resultados, né? A criação da diretoria mesmo lá na Secretaria de Governo para institucionalizar as relações internacionais no município, ela transformou isso num hub. Então, todas as entidades, elas buscam o nosso apoio e nós também buscamos o apoio das entidades. Isso fez com que a ACIL criasse dentro da associação uma diretoria também de internacionalização, a gente trabalha muito junto. E também já como resultado, já veio a criação do Núcleo de Comércio Exterior da ACIL, que vem trabalhando o fomento e a capacitação das empresas pequenas e grandes na exportação. São resultados que pequenas sementinhas que a gente plantou ao longo do caminho. Então, contem mesmo, procurem nossa diretoria lá na Secretaria de Governo para todo o apoio que vocês precisarem e para a gente ser esse hub que conecta várias pontas para fazer acontecer. Liz, como é que acha essa gestão pública internacional? Podem procurar na Secretaria de Governo, meu e-mail é liz.rodrigues@londrina.pr.gov.br Liz com Y? com L-I-Z. L-I-Z. Instagram, Liz Rodrigues ADM, estou à disposição o tempo todo. Muito bem. Bruno Veronese, muito obrigado pela sua presença, amigo. Todas as vezes que eu penso em Itália, não tem como falar, o Bruno vai me responder a respeito da Itália. A italiana está chegando na cidade, o Bruno. Ah, passaporte, Bruno. O Bruno, não sei o que, dúvida, Bruno, sempre Bruno. Eu fui casar na Itália, Bruno, sempre o Bruno. Na verdade, é legal, né, Bruno? Você é uma referência dos italianos. Desde quando você está na cidade de Londrina? Eu nasci aqui. Então, Eu nasci aqui, fiz o ginásio na Itália, mas voltei e terminei a engenharia aqui. Eu sou nascido em Londrina. então essa relação sua com a Itália é desde berço. Meu pai foi vice-cônsul da Itália de 69 até 98, até falecer. Aí minha mãe foi de 98 até 2008 e eu assumi em 2008. Então está na nossa família desde 69. Vai fazer sucessão? Não depende do cônsul, depende do consulado geral. Quem nomeia é o consulado geral de Curitiba. Entendi. Então não é você que escolhe, você não pode escolher o teu sucessor. Quem escolhe é o consulado geral. Mas até hoje, então, a sua família esteve envolvida com o consulado Sim, desde 69. Desde 69. Maravilha, amigo. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Considerações finais a respeito dos italianos da cidade de Londrina. Bom, eu que agradeço pela oportunidade e eu queria dizer o seguinte, que essa representação consular não é à toa. Na verdade, Londrina, como vocês estavam dizendo antes, ela já nasce uma cidade internacional.
quando os ingleses fizeram o loteamento de Londrina em pequenas propriedades rurais, esse para mim foi o sucesso do norte do Paraná. E aí veio gente do Brasil inteiro, veio gente diretamente do Japão, diretamente da Itália. E Londrina, você vê aqui, ó, tem um alemão, um italiano, você que é italiano, a Alice também é italiana, é de origem. O próprio Fernando Chireffi tem uma parte italiana, que é o Furlaneto. É difícil achar em Londrina alguém que não tenha parte italiana, mas você tem alemão, japonês, libanês, espanhol, português, africano. Londrina é uma cidade que nasce internacional. E a partir daí veio essa representação consular, mas que ela não pode se ater só a fazer coisas burocráticas, de documentação, tudo. Nós temos que contribuir com o desenvolvimento da cidade. E nisso eu tenho que agradecer muito o trabalho que a Alice tem feito, porque ela realmente voltou. Foi uma iniciativa do Alex, né, Alice? E ele foi iluminado de ter chamado a Alice para trabalhar. Ela realmente está dando uma energia, uma força, um trabalho e está conseguindo fazer. E ela que está estimulando também a gente a participar e fazer com que nós sejamos também um veículo de desenvolvimento e de atração desses empresários para Londrina. Exatamente. É o poder público, né? Aproximação com o poder público, né? Iniciativa privada. Não adianta a população, sociedade civil organizada e o poder público não estarem envolvidos. Separados. Trabalhar separadamente. Foi aquilo que foi a primeira pergunta que eu fiz, a primeira resposta que eu dei é o seguinte: falta um pouco mais dessa união que a Alice está fazendo. Exatamente. Entre cônsul, né? Os consulados, né, e essas representações. Às vezes você recebe um grupo de empresários e a prefeitura não fica sabendo. A prefeitura recebe e o cônsul não fica sabendo. Exato. Foi a primeira citação sua. Foi que é uma pena. Exatamente. É uma pena. O Bruno, tem como te achar? Bruno ponto alguma coisa? Tem no Bruno Veronese, com SI no fim, @sercontel.com.br. Eu ainda tenho Sercontel. Mantém as Tem tradições. outros, mas esse eu sou fiel. Esse é fiel ao Sercontel, né? Bruno Veronese. Bruno Veronese. Aí, Com SI no fim, @sercontel.com.br. Maravilha. Ricardo, obrigado, amigo meu. Obrigado mais uma vez, você atuante. Não esquece de comentar sobre o aquário, hein? Obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Marcão. Foi um prazer estar aqui. Faço das palavras do Bruno as minhas. Realmente foi muito bacana estar aqui com vocês. Questão que você falou do aquário, eu trabalho ali na sociedade rural também. E aí tem o projeto do aquário, que o ano passado foi construído e durante a exposição, levou 120 mil pessoas em 10 dias para dentro. E tem um projeto agora de expansão para a próxima exposição, projeto novo, uma novidade aí que ninguém estava sabendo até agora. Do aquário? Vai ter uma expansão do aquário lá. A gente quer entregar isso já para a próxima exposição, um aquário bem grande, para poder mergulhar dentro. Baleia lá dentro. Olha lá, hein? Então tem novidades aí para acontecer. E eu queria aproveitar esse espaço que a gente tem aqui com você para falar também da questão de passaportes e documentação, essas coisas. Muita gente sai de Londrina e vai para São Paulo fazer passaporte, fazer a cidadania. E aí eles não sabem que em Londrina a gente pode fazer, dentro do consulado, o passaporte, fazer cidadania, todas as documentações necessárias a gente pode fazer dentro do consulado. Então, além de toda essa parte diplomática, de relacionamento, trazer pessoas, a gente faz em Londrina passaporte, cidadania para todos os descendentes alemães. Então, eu achei importante deixar isso aqui. Concordo. Que as pessoas não têm esse conhecimento e, às vezes, eu tomo um puxão de orelha de São Paulo, do Consulado Geral. Tem gente vindo de Londrina aqui fazer passaporte. Você não está filtrando aí? Então é importante essa comunicação também. Muito bem. Ô, Ricardo, como é que é o seu contato? Vai ter que escrever o seu sobrenome? Não vai ter que. Não, nada contra. Neukirchner. Vamos pular isso, fica mais fácil por um outro e-mail. Qual? Que é o ricardo@aquabel.com.br. Fácil. E o telefone do consulado
que também é o WhatsApp, seria o 43 3256 1931. O consulado fica dentro do Parque de Exposições Ney Braga. Sensacional. Amigos, muito obrigado. Londrina Internacional existe, coexiste, e aí, graças também ao trabalho da Liz. Liz, parabéns pelo seu trabalho, parabéns, Alex Canziani, que teve essa ideia alguns anos atrás, né? Perpetuou, e aí a gente sai daqui com essa sensação de uma Londrina internacional, graças também a esses amigos que mantêm, né, os seus consulados e as suas origens preservadas, né? Quem sabe um dia a gente não faz uma reunião, que eu acharia assim, eu já deixo já essa proposta, para a gente trazer o libanês, o africano, esses que a gente tem, os japoneses também, esses todos que têm essas grandes representatividades, para dar exemplos para outras etnias que tem na cidade, não é verdade, que não tem essas representatividades ainda. Imaginou? Aí a gente brincar uma grande ONU em Londrina. Quem sabe a gente não coloca tudo isso no Paraná Day, com todas as bandeiras, e a gente coloca lá 15, 20, 30 países. E aí a gente trabalha essa comunicação dizendo que Londrina é a cidade mais internacional do interior do país. Eu vou lá no seu gabinete a semana que vem para a gente planejar juntos. Eu preciso de ajuda para o evento Sensacional! 2026. Estaremos juntos. Adorei. Amém, amém. Amigos, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela simpatia, pelo carinho, pela amizade de anos e anos que nós temos. E até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer. Até semana que vem.